rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast Dá uma Segurada com a Maria do Seguro. Aqui a gente fala sobre seguro de uma forma simples, de uma forma fácil e tudo aquilo que está ao redor do seguro. Hoje a gente vai falar sobre as principais ou as dúvidas mais frequentes do transportador sobre gerenciamento de risco. Então você que é transportador, você que é embarcador, fica ligado aqui com a gente que o assunto vai ser incrível e a gente vai tirar aqui ao vivo as dúvidas de vocês, tá bom? E olha só, antes de nós começarmos, eu quero contar para vocês que a Rádio PH é uma rádio digital, mas que não tem fronteiras. Estamos em todas as plataformas. Então você pode baixar o aplicativo para Android, pode baixar o aplicativo para iOS. A gente também tem o nosso site da Rádio PH, que é www.phradio.com.br. Estamos no Spotify, Deezer e SoundCloud. Eu sempre falo errado esse nome, mas é SoundCloud, ok? É sobre isso. E a gente também tá no YouTube, no Instagram, no Facebook e pelo site da Palhocense. Gerenciamento de risco, e o meu convidado é Marcelo Teixeira, gerente comercial da região sul da Buoni. Marcelo, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o meu convite, estar aqui com a gente para bater esse papo hoje. Maria, eu que agradeço, quero te parabenizar aí pelo programa, excelente, sempre conteúdos assim de grande valor, né? Para a categoria, para os transportadores de uma forma geral. Eu é que agradeço pelo convite e confesso que estou extremamente lisonjeado por poder participar e conversar contigo. Que legal. Olha só, antes da gente começar no nosso bate-papo e eu começar a te fazer algumas perguntas, que são as dúvidas mais frequentes que eu escuto dos meus clientes, dos meus prospects, enfim, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Então vamos falar de Via Gold Assessoria em Seguros, e se você é corretor de seguros e quer ter uma parceria de sucesso, principalmente quando a gente fala sobre seguro de cargas, Via Gold Assessoria em Seguros é mais do que seguro, é uma rota inteira de parceria. Inclusive eles são meus parceiros na minha jornada e vêm me ajudando muito. Então se tu tá precisando de ajuda, quer entrar nesse mundo de seguro de carga, Via Gold. E também as minhas roupitas Bless Boutique. Se vestir bem não tem a ver com quanto você gasta, mas com quanto você se identifica. E aí eu quero deixar um grande beijo pra Brenda, ela que me ajuda, que monta os looks, que traz aqui pro programa. Então se você gostou, se você achou incrível, quer também, já vai lá no Instagram Bless Boutique, ok? Olha só, Marcelo Teixeira hoje aqui no podcast Dá uma Segurada. Ele é bacharel em Direito, especialista em análise de perfil, inclusive pedi para ele não analisar a gente aqui na rádio. Ele tem uma experiência incrível com mais de 26 anos em gerenciamento de risco. Ele foi gerente comercial em São Paulo por 7 anos na Buoni. E agora, ele assumiu recentemente a operação da região sul como gerente comercial da Buoni, atendendo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E que bom pra mim, porque agora ele tá aqui com a gente, podendo participar do podcast Dá uma Segurada. Marcelo, mais uma vez, obrigada, viu? Por você poder dividir a tua experiência e teu conhecimento com a gente. Pra mim é um prazer. Olha só, quando eu te fiz o convite, eu lembro assim, eu escuto muitas perguntas, algumas são mais frequentes, algumas são mais, vamos colocar umas perguntas mais exóticas, assim, mas eu percebo que o transportador e o dono da carga, eles têm muitas dúvidas quando a gente fala sobre gerenciamento de risco, né? Desde aquela dúvida do sou eu que pago ou é a seguradora que paga, afinal é ela que está me exigindo, porque na verdade tem muito transportador que ele não enxerga o gerenciamento de risco como algo que vá contribuir para a operação dele, até como por que mesmo que eu preciso fazer cadastro e consulta de motorista, por que mesmo que tem que fazer bloqueio de caminhão, por que eu não posso andar em modo sleep, enfim. São várias. Eu fiz uma pincelada aqui com as dúvidas que eu escuto mais, as mais frequentes, tá? Mas eu queria que tu ficasse à vontade também, para se você tiver algum causo, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, tá, Marcelo? Então lá no Rio Grande do Sul, se tiver algum causo para contar, eu gostaria que você contasse, para que a gente pudesse falar sobre isso. Eu começo te fazendo a seguinte pergunta. Gerenciamento de risco é necessário para a operação de transporte ou é mais um gasto para o transportador? Olha, o gerenciamento de riscos numa operação de transportes, ele é necessário, né? E por quê? Né? Primeiro,
Hoje, a gente sabe a condição que nós temos no dia a dia, né? Se ouve frequentemente, constantemente falar do número de roubos, né? Até mesmo acidentes, né? Que acabam entrando dentro de um conceito. E tudo isso ele pode ser reduzido e controlado por meio de um bom gerenciamento de riscos, né? E isso, com certeza, acaba trazendo muitos benefícios que hoje, embora o transportador entenda como um gasto, não é bem um gasto, né? É um investimento. Então, ele vai ter o patrimônio dele primeiramente, né? Quando você faz o gerenciamento de riscos, você está olhando o processo de uma forma geral. Então, você está olhando desde do profissional que está dentro da empresa dele, quem está trabalhando para ele, como o veículo, né, que está trabalhando, e de repente é o patrimônio dele, né? E também, né, para fechar, ele consegue, por meio de um bom gerenciamento de riscos, com uma operação controlada, ter fazendo um processo seguro muito mais tranquilo, talvez com uma taxa menor, né? Então, o gerenciamento de risco hoje, ele é necessário para evitar qualquer tipo de perda, né? Essa sempre é a nossa missão, para evitar todo tipo de perda para esse transportador. E isso é feito sempre por meio de um bom gerenciamento de riscos, tá? Tu acha que a gente consegue, quando a gente fala é um investimento, né? A gente precisa lembrar que, vamos colocar aí uma taxa de 70% do transportador, ele é um pequeno, médio transportador, né? Quando o transportador ele é um transportador mais robusto, ele já enxerga o gerenciamento de risco, de fato, como um investimento. Como que tu acredita que a gente... E aí, quando eu falo a gente, estou falando corretores de seguro, não as seguradoras, nós, corretores de seguro, como que nós poderíamos apresentar para o transportador que, de fato, o gerenciamento de risco vai contribuir, inclusive, para uma média operação de transporte? Ele vai contribuir, acho que em todos os aspectos, né? Primeiro, eu falei o processo de perda, de repente, da violência mesmo, roubo, acidente, etc, tá? Mas o primeiro ponto que eu enxergo, assim, da necessidade disso, ou o benefício que ele recebe a partir daí, é realmente quando a gente fala da garantia do seguro e da continuidade da atividade dele, né? Primeiro, dentro de um processo de gerenciamento de riscos, o item básico é entender quem está fazendo parte do processo desse transportador, né? Quem é o profissional que ele está contratando. Isso é muito importante, né? Partindo daí, como nós conseguimos controlar o fluxo de carga durante esse processo, tá ok? Sendo feito isso, ele tem garantias de que ele sai com uma determinada mercadoria, ele chega no destino final sem problemas, ou seja, ele não tem nenhum fluxo, né, nenhuma interferência, de repente, de um tipo de mercadoria, como a gente pode falar assim, uma ruptura, né, de repente num processo de fabricação de um embarcador, né, ou seja, tudo isso vem por meio de ações do gerenciamento de risco. O primeiro benefício é esse. E eu volto a falar, hoje no Brasil, infelizmente pela violência, pela condição, né, que hoje nós enxergamos aí o transporte do Brasil, é impossível você não ter um seguro, né, não assegurar o bem transportado. E este sempre será o primeiro benefício, né? Seguradora, aceitar o risco daquele transportador, né, por conta de que ele tem um processo robusto de gerenciamento de riscos também, com custos melhores, né? Eu acho que é o principal. É importante a gente falar aqui que se o transportador ele tiver um histórico de sinistro, que mesmo que ele não tenha tido seguro e a seguradora tiver conhecimento do histórico de sinistro, ela não aceita a operação dele, ela não vai fazer o seguro de carga, né? Então é importante a gente falar sobre isso, assim. Quando a gente vai preencher o questionário de análise de risco do transportador, seja o transportador ou o dono da carga, eu, pelo menos, eu sempre pergunto, você teve sininhos? Não, nenhum. Mesmo sem seguro, eu falo, eu pergunto mesmo. Você teve? Ah, mas foi faz um ano. Não, eu preciso saber dos últimos 3 anos. Senta aí, vamos tomar um chimarrão e me conta tudo. Porque, Marcelo, a gente precisa ter uma ideia da operação dele. Porque às vezes ele tá apavorado, ele teve 3 roubos nos últimos 30 dias, não tinha uma pólice de seguro, ele tem uma carga avisada para roubo e ele precisa entender a importância de toda a cadeia, né? Não é só ele ter um seguro. Ele vai ter que entender a seriedade de cumprir o gerenciamento de risco,
né? De que, assim, ele vai investir numa apólice de seguro, ele vai investir num gerenciamento de risco e precisa partir dele, eu sempre falo isso, precisa partir do empresário, a conscientização de que a hora que você internaliza que uma boa apólice vem junto com um bom gerenciamento de risco, os resultados vão acontecer. Mas se você não comprar a ideia, teus motoristas também não compram. E aí vira um bolo louco. Vira. É verdade. Na realidade, é bem o que você falou, é um processo que precisa ter uma sinergia, ele precisa ser cooperativo, né? Você fala às vezes da não aceitação, de repente, do seguro de um transportador, né? Mas é óbvio que até o mesmo embarcador, que é o que fornece muitas vezes para ele o transporte, né? Ele vai fornecer, ele que paga o frete, né? Ele também pode ser prejudicado nesse processo. Você vê que é uma reação em cadeia, né? Sim. Não é só o transportador. Daí tem um transportador que eventualmente talvez não consiga uma renovação ou pague uma taxa assim, poxa, a gente já sabe que é muito apertado hoje o processo, né, de transporte, né? O frete é muito justo. Então, ele com uma taxa elevada de seguro já é um grande problema. Ele não tendo o seguro do embarcador é um outro problema. Então, é realmente uma reação em cadeia. E a ideia de fazer isso em conjunto, ele só funciona bem dessa forma, Maria, quando todos estão ali... Conscientizados, principalmente, né? E buscando um bom resultado para a operação. Fundamental, tá? Essa parceria. O Marcelo falou aqui sobre taxa, o transportador que ainda não tem o seguro de carga, para que fique mais claro, e eu tenho um quadro que chama Descomplicando Segurança. Então, quando a gente fala de taxa, é o seguinte, transportador, quando a gente vai fazer o cálculo do teu seguro de carga, seja por acidente ou de apólice de roubo, existe uma taxa, uma alíquota, um percentual que vai ser cobrado em cima do valor nota fiscal que tu transportar durante o mês. Na apólice de acidente, existe uma tabelinha em que você, dependendo do estado que tu sai, do estado que tu vai, é uma alíquota sobre o valor nota fiscal que tu puxou. Quando a gente fala da apólice de roubo, independente de onde você vai, tem uma taxa. Geralmente, é uma taxa única. Pode acontecer, dependendo da tua operação, da carga que tu puxa, a taxa ela vai ser diferente pro Rio de Janeiro e pro São Paulo, né? Porque o Rio de Janeiro continua lindo. E aí, a gente tem uma taxa diferente. Mas é isso, é uma alíquota sobre o que você puxa durante o mês. Valor nota fiscal, não é sobre o valor de frete. Beleza? Vamos para as próximas. Principais cargas que vocês percebem lá na Buoni que tem visada de roubo e que deveriam ter um gerenciamento de risco. Porque tem aquelas que a gente fala que são obrigatórias, chega no embarcador, tu tem que ter a apólice, e tem aquelas que deveriam ter, mas não tem. E aí? Olha, as principais hoje, eu acho que a campeã são produtos alimentícios, né? Hoje, até pela facilidade, né? De desova disso aí, né? É o produto alimentício. E quando a gente fala, vindo dentro de uma sequência, então você vai encontrar aí dentro das mais roubadas, produto alimentício, produtos farmacêuticos, combustíveis, né? Eletrônicos entra nessa... Eletrônico entra bastante, muito, né? Muito. Celular eletrônico, eletrodomésticos. Exatamente. E a sua pergunta foi interessante pelo seguinte, né? É dentro desse perfil, desse contexto, que se é feita uma análise para aquela transportadora. Porque ele deve perguntar de regras em algum momento, ele deve pensar em regras em alguns momentos. Mas as principais cargas roubadas são essas, e a gente vai começar a pensar em alguma coisa pelo tipo de carga transportada. Uma informação interessante para você: aproximadamente 70% ou mais dos roubos de carga, você falou do Rio de Janeiro, estão concentradas na região sudeste, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, né? Inclusive, esse foi um dado que eu fiquei bem surpresa, assim, eu vi uma pesquisa em que Minas Gerais passou de Rio de Janeiro, né? Maria. Passou do Rio de Janeiro. Eu fiquei até surpresa, porque geralmente o Rio de Janeiro, por continuar lindo, e eu adoro o Rio de Janeiro, tá? Eu já fui algumas vezes pro Rio de Janeiro, também. Não passei nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de sufoco, mas eu sei que quando a gente fala de roubo de carga, eles estão entre os top 3, mas eu fiquei bem surpresa que o Minas Gerais acabou passando do Rio de Janeiro. Isso se dá, eu acredito, pelo seguinte motivo, né? Rio de Janeiro chamou muito a atenção, né? Ele sempre chama muito a atenção. Então, os programas e os processos, né? O que se é definidos, regras, estudos para aquela determinada região com ações, ele acaba sendo efetivo. E em algum momento você consegue superar ali e colocar tudo em prática, né? É óbvio
que se eles estão tendo dificuldade em um local ou em praticar um determinado tipo de crime, eles vão migrar para outra, com certeza, tá? Sim. E a ideia é que eles fiquem fugindo mesmo até não ter... Não ter para onde fugir. Não ter para onde fugir. Olha lá, vamos mudar de profissão. Exato. A ideia é essa. Tá? Acredito que talvez um dos motivos seja esse. Essa próxima pergunta eu escuto bastante. Porque quando a gente vai falar da apólice de roubo de carga, obrigatoriamente para ele contratar a apólice de roubo de carga, primeira coisa que ele precisa fazer, cadastro e consulta. O que ele não sabe, o que o transportador às vezes não sabe, é que ele precisa fazer o cadastro e consulta do motorista, se houver um ajudante, do veículo e do dono do caminhão, se este for outra pessoa diferente do motorista. Aí eles olham pra mim e dizem assim, tá, mas pra que isso? Marcelo, pra que isso tudo? Pra que eu preciso saber tudo dessas pessoas? Não, faz um bom sentido, né? Tem uma explicação legal para isso. A nossa, como especialistas, né, em riscos, nós entendemos que todas as pessoas envolvidas na operação de transporte, em algum momento a gente precisa entender quem são essas pessoas. É tipo, quem vai entrar na minha casa pra cuidar dos meus filhos, pra ficar dentro da minha casa. Exatamente, é isso. É exatamente isso. Analogia boa. É muito boa, né? Legal. Fica bem prática, assim, bem simples. Primeira coisa, como eu coloquei pra vocês hoje, dificilmente, né? Eu acho que é unânime hoje como uma regra de gerenciamento de riscos em uma apólice, é a análise de perfil dos profissionais envolvidos mesmo. Por quê? É bem o que você disse. Quem vai trabalhar pra mim? Né? E outra, né? Hoje eu tenho uma necessidade de saber o quem, em qual circunstância. É uma pessoa habilitada para aquele tipo de trabalho? Né? Por exemplo, me chega um motorista, motorista? Sou, e entrou na operação, categoria C, poxa, ele não pode dirigir uma carreta, né? Um veículo articulado, por exemplo. Esse é um requisito. Né, tem experiência para esse tipo de carga, a gente também vai pesquisar, vai analisar esse tipo de risco, mas principalmente estudar um pouquinho do histórico, né? O que você fez antes de chegar até essa empresa, por exemplo, é para mim ter um parâmetro, né, de o quanto ele pode ser aproveitado naquela operação, ou se o nível de risco que talvez ele ofereça vai me fazer ter um juízo de valor no sentido, eu acho que você precisa praticar de repente um pouquinho mais então, né, em uma outra operação, um pouco mais tranquilo. Especializar. Isso, ganhar um pouquinho mais de experiência para dar continuidade. E isso serve para todas, né? Então, de repente, eu tenho um profissional, vamos pensar numa situação assim extrema, tá bom? Eu tenho um parceiro, eu tenho uma transportadora que teve um problema sério de cargas que não chegavam no destino com um determinado profissional. Eu preciso saber o que aconteceu com ele, né? O porquê não chegou. Opa, tem uma justificativa, então você percebe que eu preciso fazer uma análise. Não é simples falar, poxa, ele saía com X carregamentos e desses X carregamentos, os últimos 3 não chegaram, né? Eu preciso entender quem está entrando na operação. Esse é um exemplo assim bem fora do contexto, mas é para que fique entendido. A nossa primeira preocupação é essa, assim como o ajudante, né? Por exemplo, de repente eu faço todo um trabalho para o motorista, né? Eu checo de onde ele veio, se ele é capacitado para aquilo, se ele é qualificado, se é ele mesmo que está naquele processo. E uma pessoa que está dentro da mesma boleia que ele, eu não sei quem é e não passou por esse processo. Então, tudo isso é para a gente se certificar de quem, de fato, e qual o perfil do profissional está dentro de uma operação. Isso é extremamente importante, né? Então, essa pré-análise, ela fala muito. Um proprietário, por exemplo, de veículo, eu preciso também identificar quem é, porque ele faz parte do processo, né? Então, hoje, por experiência, o que já aconteceu muitas vezes, Maria, é o seguinte: você tem um motorista que é um profissional muito bacana, tem um histórico muito legal, você tem um ajudante que está dentro do processo ali, do dia a dia, também atende todos os requisitos para um transporte seguro, mas você vê que o proprietário, de repente, o veículo daquele proprietário, aquele proprietário já esteve envolvido em outras situações que levam a crer, ou que foi comprovado que tem envolvimento com uma quadrilha de desvios, por exemplo, é extremamente necessário. Ou seja, o motorista, ok, mas se o proprietário tem esse tipo de perfil, peraí, né? Vamos dar um passo atrás, vamos analisar. Vamos voltar. Então tá dentro desse contexto. Por isso a necessidade de entender todos envolvidos no processo de operação, para ver se eles têm esse mesmo perfil que eu busco hoje, tá? Se está capacitado para aquela atividade mesmo, e se é a pessoa que está de fato ali
para fazer essa operação, tá? Bacana. Minha mãe, inclusive eu já falei aqui no podcast, a mãe falava assim, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É bíblico, né? Então, assim, se uma das partes já teve em algum momento algum envolvimento, alguma coisa com algo errado, a gente precisa dar uma averiguada. Sim. Precisa entender e ir mais a fundo. E às vezes eu acho que quando a gente fala em conscientização do transportador, a gerenciadora ela não nega por maldade. Né, assim, tipo, eu olhei, não foi com a tua cara, não vou liberar. Não é isso. É todo mundo profissional e todo mundo faz uma análise. E precisa ficar claro para quem está nos assistindo, para o transportador, para o embarcador, que se em algum momento você contrata uma gerenciadora de risco, que você confia, porque tem que ter esta relação de confiança, sim, em que você gerou esta relação de confiança e a tua gerenciadora disse, cara, não dá, é porque não dá. Não dá pra ter jeitinho brasileiro, né, Marcelo? Não dá pra ter... mas flexibiliza aí, só teve um homicídio. Já ouvi, tá? Já. já ouvi. O Marcelo chegou até a dar uma suspirada. Marcelo, já ouvi. Foi só uma mão armada. Que isso, gente? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de que se a gerenciadora falou que não... É que nem quando eu falo para meus filhos, não é não. Acabou, fim de história, vamos pro próximo. Isso. Né? Porque senão... Mas sabe uma coisa, você usou um termo aqui, né? Usou a palavra negar, Maria. Na realidade, hoje, qual que é a nossa grande preocupação dentro desse processo? Né? Não é um negar, né? É entender, ok? Hoje a nossa função, né? Quando se fala de um item específico, que é a análise de risco ou gerenciamento de risco de uma forma geral, é entender para entregar da melhor forma para o meu parceiro. Então, poxa vida, Marcelo, um profissional teve um problema, ele já esclareceu, ou então ele traz uma informação, fala, sabe, eu tive um problema aqui, mas tudo foi resolvido, eu preciso só entender. Eu não posso hoje, como você falou, dar um jeitinho, né? De repente, hoje nós trabalhamos com todas as informações, são fontes abertas, né? São fontes lícitas, mas imagine que de repente eu buscando em uma fonte lícita lá, né? No Tribunal de Justiça, por exemplo, consta um profissional, uma pessoa procurada pela justiça, independente de qual seja o crime, tá? A primeira coisa que eu preciso me preocupar é o seguinte: eu falei para você que o processo do gerenciamento de risco, uma das funções é que não haja ruptura numa cadeia, né? Seja de produção, etc. E de repente ele é procurado. Como é que eu passo? Olha, eu vou recomendar esse profissional procurado para você, né? Quebrando esse galho dessa vez, mas e de repente e se ele passa em uma barreira policial, o policial vai, opa, cara, você é procurado. E de repente ele tem uma carga perecível, por exemplo, ele tem uma carga de exportação, né? Então é importante esclarecer isso. Nossa função não é negar, é entender, né? E fazer a melhor entrega com um nível maior de segurança possível para aquela operação, tá? Então, o jeitinho brasileiro, nesses casos, não tem. O que hoje nós precisamos fazer é entender para tomar uma decisão ou ajudar o nosso parceiro em uma decisão mais assertiva para aquele embarque, para aquela operação. Mas tu concorda que, por mais que às vezes vocês entendam, o não, ele vai vir. E a gente precisa normalizar o não, né? Porque assim, a hora que a gerenciadora falar que não, por mais que eu te liguei, que eu te expliquei, que eu te contei toda uma história triste, daqui a pouco tu vai dizer assim, não. Porque se você disser sim e acontecer um roubo de carga, a seguradora vai negar o sinistro. Sim. Então assim, vamos pensar num âmbito maior do que a gente está falando. Aí a Buoni, vamos colocar na figura, na persona da Buoni. Não, pode ir. Não, mas é só pro... Não, aqui, tranquilo. Mão armada, matou nada, coisa pouca. Vai com Deus, meu filho. A seguradora vai negar. E este cliente, primeiro que tu sabe que o boca a boca, ele é que nem rastilha de pólvora. Ele vai contar pra todo mundo que a Buoni liberou. Né? E depois, ainda não satisfeito ainda que ele foi lá, te contou, te convenceu de liberar, ele ainda vai te botar um processo porque foi você. Então a responsabilidade da carga ainda vai ser tua, né? Se vai ganhar ou se não vai, a gente não sabe, mas vai gerar uma dor de cabeça gigante. Então a gente precisa, eu acho que isso é meio educação de filhos. Eu estava assistindo meio-dia um psicólogo, um educador,
que eu adoro, é Léo Freiman. Não sei se tem filhos, Marcelo? Nem perguntei se tem filhos. Tenho sim. Marcelo, eu tenho 2 filhos, crio os meus filhos sozinha. Eu gosto muito do Léo Freiman e ele fala muito sobre isso, que os pais não estão educando mais os filhos. Os pais, eles não estão mais colocando limites nos filhos. Os pais têm medo de dizer não para os filhos. E eu tenho uma característica bem conhecida dos meus clientes que eu digo não. Não. A Maria, mas não. Porque a gente precisa educar também os nossos clientes com o que dá e o que não dá, o que é possível e o que não é possível. Entende? Porque assim, ó, se você liberar dizendo que dá, pode ser que a corda estoure lá na frente em algum momento. Então, quando a gente fala em educar clientes, o cliente não pode ter sempre razão, porque não é assim que o mundo funciona. Não é fantástico o mundo de Bob, né, Marcelo? Não é. Não, mas é sério. É verdade. Mas, ó, é muito importante, Maria, não e por quê? Né? Eu acho que o grande segredo está aí, né? É um pedido, ó, eu vou te falar de 2 ou 3 casos aqui bem rapidinho de pedidos que nós recebemos lá com frequência. Olha, o licenciamento está vencido. Eu falo, pô, mas peraí, né? Não dá, é o básico. Não, mas só dessa vez, o que vai acontecer? Em uma parada policial, o policial não vai... Não por nada, mas isso é lei, né? Não pode transitar, não pode. Isso. Então... E a seguradora não vai pagar, é regra básica de trânsito, gente. Você percebe? Não, mas é só um licenciamento, é só... Perfeito. É só a CNH que tá vencida. Olha, eu tô pagando aqui agora, olha aqui o comprovante no Bankline. Poxa, perfeito. Mas a legislação diz o quê? Que ele precisa estar portando o documento, né? Ali tem que estar apto. Exatamente, tem que estar apto. Outra coisa, a NTT tá... Não, mas só se ele não tiver registro na NTT, é regra seguradora. Ele não está apto. Que vai negar. Exatamente. Né? Então, normalmente, a gente fala, o status dele está diferente de recomendado e nós esclarecemos os motivos. Inclusive, Maria, sempre hoje nós temos canais assim, e a gente procura humanizar isso, canais de atendimento para atender o motorista, né? Para que ele tenha a possibilidade de apresentar, de repente, um documento que falta e reverter esse status, né? Etc. Não, registrei, olha, então tem canal para o motorista, para o transportador, né? A gente costuma falar também com o embarcador, mas tem um canal para que ele, de repente, consiga suprir uma necessidade dentro de uma análise de perfil, tá? Mas para algumas situações, infelizmente, a gente vai falar, olha... Você vai ter complicação. Não, é melhor não, né? O Marcelo, ele é um pai muito mais flexível do que eu. Quero deixar claro para todos aqui. Eu já sou não é não e pronto. E, Marcelo, vamos para o nosso intervalo. E quando a gente voltar, você vai responder pra gente por que algumas operações não podem rodar à noite. Vamos pro break comercial e logo mais a gente volta. Vamos lá. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos.
Agora na BH, Minuto CDL. CAM. É costumeiro ouvirmos reclamações de pessoas sobre a demora de processos que correm perante o Poder Judiciário. Porém, o que muitos não sabem é que há uma alternativa para quem não quer esperar por um julgamento: as câmaras privadas de resolução de conflitos. No prédio institucional da CDL encontra-se a sede da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, onde você pode resolver o seu processo por meio da conciliação, mediação ou arbitragem. Uma ferramenta moderna que dispõe de diversas vantagens para você ou sua empresa, como a celeridade, a segurança jurídica, é menos oneroso para as partes, é sigiloso e faz a preservação das relações. Ótimo para você que precisa entrar com uma ação judicial, mas não quer ter desgaste emocional e financeiro por conta da morosidade do judiciário. Quer mais informações? Acesse o site campalhoça.com.br. Lá você tem essas e muitas outras informações. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Voltamos! E o bate-papo tá incrível. Estou conversando com Marcelo Teixeira. Ele que é gerente comercial da região sul, atende Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, trocou a Selva de Pedras por Florianópolis. Tá mal, hein, Marcelo? Ah, não tô não, viu? Não, né? Eu adoro todo o Brasil, mas essa região em especial pra mim eu achei assim incrível, sensacional. Tá curtindo? Demais, demais. Tá gostando? Foi uma troca bacana? Foi bacana, né? Uma grande, boa experiência depois de tanto tempo, mas eu estou adorando aqui. Principalmente as pessoas, né? Que bom, que bom. E eu posso falar por mim, porque eu também já morei no Paraná, eu sou gaúcha, agora estou em Santa Catarina, então tá bom. Marcelo, vamos lá. Por que algumas operações de transporte não podem rodar à noite? A seguradora ela já estabelece no PGR, ela já diz o seguinte: não pode rodar a partir das 20 horas ou a partir das 22 horas até as 6 horas da manhã. Por quê? Olha, vamos primeiro falar estatisticamente, tá? Hoje, por número de estatística, 30% das cargas transportadas são roubadas, ou os roubos acontecem no período noturno. Tá? Então, primeiro, o bandido ele tem a facilidade de esconder, né, e se infiltrar de uma forma melhor durante a noite, ok? O motorista, quando para, por exemplo, para o descanso, né, então ele baixa a guarda ali, tudo bem, ele vai lá tomar um banho. É o momento que o bandido aproveita justamente para... se aproveita, na verdade, desse horário e dessa facilidade, dessa tranquilidade maior que ele tem para poder executar o assalto, tá? O roubo. Então, este é o principal motivo. Primeiro se calcula o risco, o tipo de carga, né? A rodovia, necessariamente, ela está um pouco mais tranquila também. Ele tem uma facilidade de desvio, ele pode passar de uma forma desapercebida o bandido. Então, é o melhor momento para ele, em muitos casos, executar a ação dele no período noturno, tá? Então nós não recomendamos, primeiro por isso, né? 30% hoje do volume de cargas que nós entendemos e percebemos, né, dentro dos roubos, o perfil é que foi esse roubo, né? Ele aconteceu durante a noite. Então hoje é muito comum uma operação com risco médio rodar aí até as 20 ou 22 e depois recomeçar às 5, né? Tem um fluxo maior nas rodovias, a gente tem mais pessoas ali circulando, né? Fica mais fácil, mais perceptível uma ação de um bandido, por exemplo. Alguma coisa duvidosa, né? Exatamente, estranho, né? Então este seria o grande motivo, tá? Para a segurança, nós entendemos que algumas realmente não podem rodar à noite. Ou seja, é um dado estatístico feito através de estudo, não é assim, né? Hoje não pode rodar à noite. Não. Existe um estudo que baseia essa decisão da seguradora em que aquela operação, aquela carga, se for, a probabilidade, a tendência de acontecer um roubo é muito maior do que se ela rodar num horário... Vamos colocar assim, diurno. Diurno, é verdade. E uma coisa assim que eu acho que é importante destacar,
Tem operações que não podem parar, nós sabemos disso, né? Então, por uma necessidade, por uma característica, pode ser que ela tenha que rodar à noite, mas aí volta aquilo que nós começamos aqui, né? Vamos fazer um trabalho ali de bem feito, de gerenciamento de riscos, vamos criar algumas regras para que esse transporte seja mais seguro durante este horário, né? Com algumas ações, enfim, é possível fazer acontecer, né? Mas desde que nós assim, seja muito necessário, e nós vamos fazer um estudo para ver qual a melhor forma de viabilizar aquela operação, tá bom? Mas o motivo é esse mesmo, é a facilidade dos bandidos aí à noite. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta agora, e eu queria entender um pouco mais, tá? Porque assim, ó, quando a gente apresenta um PGR um pouco mais elaborado, eu ainda brinco que daí a seguradora pede até os Vingadores para participar, eu queria entender, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo. Vamos pegar uma operação aqui de frigorificado. Vamos colocar carne, tá? E nessa operação a seguradora ela pede até um determinado valor da nota fiscal. Ela vai pedir rastreador, pede o gerenciamento de risco e aí passou deste valor, ela acrescenta, por exemplo, uma isca, um segundo rastreador, acrescenta uma escolta armada, enfim. Como que a gente consegue entender que isso é um bom PGR, que isso de fato vai, vamos colocar assim, coibir o roubo? É uma pergunta muito interessante. Hoje tem uma figura que é extremamente importante, né? A maior parte das seguradoras tem, que é uma pessoa que eventualmente vai fazer um tipo de análise na aceitação, né? Então, dentro da aceitação, a própria seguradora hoje, tá? Quem define essas regras como padrão em um PGR, na realidade acaba sendo a seguradora. Quando ela emite uma apólice, ela aceita o risco mediante algumas condições, né? Então, a gerenciadora, em alguns momentos, percebendo alguma fragilidade da operação, nós vamos sugerir para que seja feito, mas a regra, ou seja, a obrigatoriedade, ela acaba partindo da própria seguradora, onde ela tem um limite mínimo de garantia, que ele pode circular de repente, como você colocou, só de repente fazendo um cadastro consulta. A partir daquele momento, ele vai fazer o cadastro consulta, o monitoramento, ou dependendo do processo, ou região. Então, ela vai fazendo estudo, né? Tipo de carga, ela vai... como eu posso dizer para você, apertando um pouquinho mais ou elaborando um pouquinho mais o processo de gerenciamento de riscos. Mas isso ela também não faz por não, ela faz por experiência, né? Então ela entende o quanto aquele valor, aquele tipo de carga, o acúmulo do risco, né? E aí a partir dela vai traçando esses desenhos. Nós só vamos entrar, hoje eu respeito, né? É primordial que eu respeite tudo que vem dentro de uma apólice, e nós vamos agregar alguma coisa com base em nossa experiência, mas isso muito bem acordado com o transportador, dizendo, olha, por experiência, acho que seria interessante talvez para mitigar ainda mais o risco, né, ou para evitar qualquer outro incidente, e aí nós vamos propor alguma ação, né, nós temos alguns processos, né, a gente costuma colocar isso na pauta para o cliente, mas hoje primeiro eu respeito a apólice. Quem faz essa determinação como obrigatória é sempre a seguradora, tá? Mas a base disso é justamente o entendimento dela, né? A experiência dela e a aceitação dela, risco, tipo de carga, a região que ele vai circular, ela já tem essa expertise, a seguradora geralmente, então ela define algumas regras para isso. E é bacana a gente falar também assim, que às vezes ela monta esse PGR, o cara ele pode vir com uma operação com bastante sinistro, com bastante problema, e ela muda aquilo. Então assim, eu escuto às vezes assim, mas por que o meu amigo, que também é transportador, não precisa fazer tudo isso e eu preciso? Você já ouviu? Já deve ter ouvido bastante. E aí, assim, tipo, não, amigo, não é porque primeiro que não é engessado e não é igual pra todo mundo, né, Marcelo? Exato. Então a gente pega operações assim, que o cara nunca teve um roubo, ele nunca teve um sinistro, ele só usa carga, frota própria, e aí daqui a pouco ele trabalha com carne bovina, e aí ele só trabalha com um motorista terceiro e ele quer usar a mesma que o coleguinha da esquina usa, o mesmo PGR. Não vai, gente. A seguradora, ela vai montar
montar um PGR para a tua operação. Ela pode até seguir um caminho mais ou menos parecido, mas no momento em que ela entende que a tua operação é mais agressiva, é mais arriscada, para ti vai ser diferente. Não existe uma fórmula pronta, engessada, né? Não existe, e nós também entendemos isso, tá? Como gerenciadores de riscos. Você usou um tema muito interessante, né? Existe uma diferença quando você tem motoristas fidelizados, né? Ou seja, você tem motoristas que são funcionários, frota, agregados, né? Que já tem um período de experiência com você, e tem o motorista, tem o spot, né? Tem o motorista terceiro, né? Que é o transportador autônomo de carga. Então, são bons profissionais, né? Não são todos, mas normalmente o índice de incidentes, ele ocorre muito com os terceiros. Sim. Né? Então, é óbvio que, sem dúvida, uma regra para uma empresa que trabalha com profissionais dedicados, ela pode ser um pouquinho mais flexível, né? Menos abrangente, contra uma que trabalha, de repente, com profissionais terceiros, desconhecidos, tá? Faz todo sentido. Fato. Eu fiz um podcast com o delegado Osnei da Polícia Civil e ele trouxe esse dado e ele comentou, ele disse: Maria Fernanda, o motorista frota própria é aquele cara que já é conhecido, ele é empregado, ele é funcionário daquela transportadora, muito raro ele vai estar envolvido porque ele tem muito a perder. Mas quando ele vai fazer uma análise na parte de roubo de carga, o motorista terceiro, a tendência dele estar envolvida é altíssima. Eu nem vou arriscar falar o percentual aqui, mas eu lembro que era bem alto, assim. Então, precisa tomar cuidado e precisa ter todo esse entendimento do gerenciamento de risco. E aí, antes de nós entrarmos aqui no ar, a gente estava falando, até o Kleber comentou sobre bloqueio de caminhão e o motorista lá ensandecido, precisando ir no banheiro, o caminhão estava bloqueado e ele não conseguia ir. Vamos falar sobre bloqueio de caminhão? É uma reclamação dos motoristas, vai? É uma reclamação... É uma reclamação que procede ou é uma reclamação... Assim, se tem a reclamação... se tem cartaz é porque tem história. Se a fumaça, fogo. Boa. Mas é muito importante, assim, hoje o que assim, não pode faltar dentro de um processo de contratação de gerenciamento de riscos, até mesmo de seguro, né, Maria? É o quê? É o esclarecimento, né? É o entendimento do processo. Entender que a pessoa precisa ir no banheiro às vezes. Também, inclusive. É isso. Mas eu digo, poxa, de repente ele entender a apólice dele, saber que tipo de carga ele... Talvez, de repente, tem cargas que ele não vai poder nem transportar, né? Então, tudo isso é conhecimento. E quando nós falamos de gerenciamento de riscos, não foge disso, né? É uma boa implantação. Hoje, assim, explicando muito superficialmente para você, hoje toda a comunicação, né, com o motorista, ela é feita via teclado. Hoje ele não recebe um comando que não seja uma informação via teclado. Por quê? É daquela forma que eu vou ter certeza que é o profissional, né? Primeiro, ele está ali. Se houver um incidente, eu vou precisar justificar para a companhia seguradora que era ele mesmo, ou seja, as ações. Então, o que acontece com frequência, tá? No bloqueio mais comum, toda vez que um motorista chega em um local para um determinado tipo de parada, existe um time, né? Ele informa que parou e a central quer saber, por qual motivo você parou, mesmo sendo local autorizado, tá? Tá. É autorizado. Mas por que você parou? Ele vai responder. É tudo muito, muito simples. Eu tô falando assim, mas é uma forma muito prática essa resposta, porque ele aperta uma macro ali, eu já sei do que está acontecendo, né? E sei que é o motorista. Então ele falou, parei, né? Por quê? Para abastecer. Ok. Então, automaticamente, eu vou fazer o quê? Dentro de um processo, eu conheço o local, ele informou a macro correta, ele fez a ação correta, liberou. Só que às vezes você demora um pouquinho entre a comunicação entre o veículo, satélite e gerenciadora, e para mim chegar e falar, ok, né? Pode dar continuidade. Ou seja, eu libero para ele abrir a porta da cabine, por exemplo. Tá bom. Né? Quando ele não espera esse time, esse é um motivo clássico, tá? O mais clássico. Parei, motivo, abastecimento, refeição, seja lá, banheiro, e abre a porta e... Sai correndo. O que o sistema, normalmente, o que o operador, né? E a minha inteligência vai quando eu falo inteligência artificial, vai falar, poxa, ele teve uma ação, qual que seria o correto nesse caso? Parei. Motivo. Ok. Aguarda. Tem um delay. Aí, delayzinho, falar, opa, ok, liberado. Mas Marcelo, às vezes não dá pra esperar,
Marcelo, às vezes a coisa tá ruim, a coisa tá ficando ali alucinada. Mas o delay, assim, Maria, É um delay de segundos, assim, tipo... Em alguns casos, segundos, né? Algum pode demorar um minuto ou 2 e tal. Mas, assim, precisa ser uma situação extrema, né? No extremo, né? Então, dá uma ligada pra gente. Marcelo, no extremo, dependendo da situação, a pessoa ela nem pensa. Vou ligar. Gente, qual é o número da Buoni? Coitado. A gente também precisa, às vezes, né? Deve ser uma situação... Pro operador que tá na gerenciadora deve ser uma situação complexa. E pro motorista também deve ser, cara, né? Vamos nos colocar no lugar de ambas as partes, né? Deve ser uma situação delicada. Sim. Mas você sabe, Maria, que qual a primeira preocupação, né? Quando a gente fala ali de pessoas, né? Primeiro, poxa, se tem alguma anomalia, né? A minha primeira preocupação, será que a vida desse profissional está em risco? Né? Qual a melhor ação nesse caso, né? Então, ou seja... E a segunda, né? Poxa, está tudo dentro do que foi parametrizado, porque alguma coisa... O que vai me chamar a atenção na operação é algo que fugiu do script. Ele tem uma viagem programada, ele tem uma rota desenhada, ele tem pontos de parada, né? Quando ele faz algo diferente, né? Ou ele tem conhecimento desse processo de mando, espero, abro, fecho e tal... quando ele tem conhecimento e faz algo que foge dessa rotina, para mim, geralmente, pro operador, é um alerta. É um alerta. Tem algo errado aqui. Mas tu teve uma preocupação legítima sobre isso. Tu contou pra gente aqui que, inclusive, tu foi a campo. Sim. Pra depois voltar e dar um feedback pra tua equipe lá da Buoni e dizer assim, cara, sejamos humanos também, né? E eu acho que é bacana tu contar isso, porque às vezes a gente enxerga a gerenciadora assim como um chicote na mão, é sim, bloqueio, não vai. Tu teve uma preocupação real sobre isso, né, Marcelo? Sim, na ocasião, eu tinha cabelo, tá, Maria? Então faz algum tempo a primeira experiência. Agora a experiência é todos os dias, né? Eu circulo por aí, eu paro nos mesmos locais que alguns motoristas, eu almoço muitas vezes em restaurantes que almoçam motoristas, converso com motoristas, isso é muito importante. No meu dia a dia isso é muito importante, isso me traz muita experiência, isso me faz exatamente entender algumas situações, entender algo diferente em algumas regiões, né? Então essa experiência foi legal porque eu precisava, na época eu trabalhava com análise de perfil, na verdade eu estava responsável ali por uma das áreas que hoje é o carro-chefe da Buoni, né? A primordial, como eu coloquei aqui, a primeira dentro de uma solicitação, de uma exigência da companhia seguradora, que era a análise de perfil. Eu fiquei em um varejista, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer mesmo no dia a dia. O cara que chegava ali na segunda, só chegava a carga dele na quinta-feira. Ele ali naquele trâmite todo, a dificuldade que ele tinha muitas vezes de arrumar um determinado documento, por exemplo, etc. Então, para mim foi muito importante. Quando eu voltei dessa experiência, foi um laboratório. Sim. Porque, assim, é do ser humano, né? Peraí, primeiro eu quero ter certeza de quem você é, para depois não. Eu falei, não. Então, isso foi muito legal. Deu para entender como funcionava a rotina deles, né? O time desses motoristas, né? Tu humaniza a operação, né? Isso, você começa a enxergar. E eu acho que hoje a grande sacada da Buoni hoje... É essa, né? A gente humaniza. Hoje a gente tem, diferente de algumas, elas olham muitas vezes o profissional, que eu acho que assim, a peça fundamental, né? A gente vê hoje, é o carreteiro, é o motorista de caminhão. Se não tiver ele, não tem, né? Exatamente. Então a gente precisa olhar para ele de uma forma diferente muitas vezes, e a ideia é crescer. Não é para dar aquele jeitinho, não, nada disso. É para entender como melhor fazer para que ele tenha um processo, às vezes, de liberação um pouco mais rápido, para que tenha menos burocracia, né, com um processo mais seguro, né? Então, essa experiência foi muito legal, me fez, assim, aprender muito. Eu voltei com outro olhar sobre profissionais que ficam ali aguardando, quando o cara muitas vezes ligava xingando, pô. Então, essa experiência foi bacana, nós aproveitamos muito isso, né? E hoje a Buoni tem um programa, assim, excepcional, voltado, né, para entender o processo desses profissionais, o dia a dia deles, né? Como é a vida dele na rua, para poder trazer isso, otimizar os nossos processos e facilitar a vida desse pessoal aí que, sem dúvida, merece muito, assim, muita atenção. Com certeza. Tu profissionaliza a operação sem esquecer de deixá-la humana, né? Exatamente. Eu acho que... E hoje acho que humanizar as coisas, acho que Sim. É tudo e é um viés da Buoni. Eu acho que as coisas elas têm que andar de forma paralela.
A gente precisa profissionalizar o setor de transporte. É importante, né? Mas a gente não pode esquecer do lado humano que faz tudo isso funcionar e faz a coisa acontecer, né? Então, são paralelas. Tu concorda? Eu concordo plenamente. Como você disse, nós precisamos digitalizar todo o processo de transporte, né? E sem dúvida a gente não pode esquecer do ser humano, que enfim, é o que faz acontecer, né? De fato, certeza. Você comentou sobre locais autorizados para parar. Como que a gerenciadora determina quais são os locais que pode parar, que não pode? Mas eu gostava tanto de comer o arroz e feijão da Jurema e agora eu não posso mais parar lá na Jurema. Como é que funciona isso? É assim, a gerenciadora, ela tem algumas formas de identificar um local seguro ou não, né? Como, a partir do quê? Primeiro, muitas vezes estatística. Muitas vezes, o profissional não sabe que no restaurante da Jurema, que a refeição é 30% do valor de uma refeição normal, é onde eu tenho, de repente, é o local que eu sempre tenho incidentes e sempre tenho ocorrências de roubo, furto, né? Ou é um local que a gente percebe ali que é usado seja para tráfico de drogas, enfim. Então são locais que, estatisticamente, eu já identifiquei que ele oferece um risco para aquela carga, né? Então, aquele ponto, normalmente eu vou colocar como ponto de parada não permitida, né? Ou de alto risco. Tá? Então isso para mim sempre é muito importante. Nós usamos isso, qual o índice que eu tenho para aquele local, qual o risco que ele oferece, estudo a região e aí nós definimos como local de ponto de parada autorizado ou não, mas algumas eu não autorizo, por exemplo, um pernoite. Entendi. Outras eu autorizo para refeição. Então, a gente sempre vai fazer um bom estudo em relação a isso, tá Vamos bom? colocar a Jurema no iFood, a Jurema vai entregar nos postos. A gente vai colocar a Jurema a entregar a comida nos postos autorizados. Mas olha, só uma observação muito rápida, mas nós sempre estamos abertos para quê? Né? Para estudar aquele local, para ver se ele se adequa. E de repente, até se é um ponto estratégico, vamos ver o que a gente consegue fazer para minimizar isso aí, para mitigar isso aí dentro daquele local e quem sabe, né, transformar em um local autorizado. A comida da Jurema autorizada. Isso. Olha só, eu tenho uma visão, né, que o PGR nas apólices de acidente poderia minimizar os acidentes de trânsito. Mas essa é uma visão Maria Fernanda, tá? Assim, porque eu entendo que os estudos que a gerenciadora de risco faz, as análises, tanto quando analisa motorista, até se ele tem muita multa por excesso de velocidade, as principais rodovias e aí a gente fala de buraqueira mesmo, né? Porque a gente sabe que a gerenciadora tem esse mapeamento. Na tua visão, na tua opinião, Marcelo, tu acredita que o PGR nas apólices de acidente minimizariam os acidentes? Maria, Ou tô falando besteira? Você é visionária. Não, pelo contrário. Hoje, indireta, mesmo não sendo uma obrigatoriedade do transportador, hoje nós já oferecemos, tá? Um programa, é automático, tá? Ele faz gerenciamento de risco. Eu já ofereço um programa de prevenção de acidentes para ele. Eu acho que faz todo sentido a sua colocação, porque eu controlando, eu entendendo o perfil daquele profissional, os processos, né? Como ele atua, como ele dirige no dia a dia. Hoje, por exemplo, é um programa muito simples e fica na palma do transportador se ele achar interessante. Então, vou saber os picos de velocidade que ele atinge, né? E aí a gente vai pontuando isso aí. Por exemplo, quanto tempo ele está sem o descanso recomendado, né? Eu identifico exatamente quais os locais que ele teve eventualmente cometeu essas infrações, né? E isso tudo eu consigo hoje entregar para o transportador. Para quê? Não é para puxar a orelha do motorista, é para justamente educar, mas eu acho que faz todo sentido, tá? Se nós conseguirmos, e isso já avançou muito, tá? Hoje, felizmente, nós conseguimos conscientizar muitos empresários, né? Muitos transportadores de que isso é extremamente relevante, né? É uma vida que você poupa, é um prejuízo para a empresa dele, para a seguradora dele, né? Enfim,
a gente conseguiu trazer esse viés para a mesa e tem tido assim um resultado incrível, tá? Bacana. Em redução. Mas faz todo sentido, Maria. você é visionária, né? Vamos dar esse toque para a seguradora. Eu vou. O PGR Eu acho que tem que aí. ter um pouco de PGR na pólice de acidente. Tem que ter. Precisa. Entende? Pra te ter uma ideia da operação e diminuir os acidentes. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Faz muito sentido. Entendeu? Mas isso hoje já existe, realmente é um foco, né, nosso de também trabalhar na prevenção, que hoje é o maior prejuízo. O roubo já tem gerenciamento de riscos, existe, lógico, o risco, existe algum tipo de perda, mas hoje a gente sabe que o acidente é campeão disparado aí de prejuízo para todos, né? Para todos. Sim. Para todos. Estamos nos encaminhando para o fim. No começo, o Marcelo tava meio assim, será? Eu fiz umas 9 perguntas, a gente ficou, será? Dá? Fala bastante, a gente conversa bastante, tem bastante assunto. E eu queria, agora nessa nossa reta final para o fim, que você falasse sobre os avanços tecnológicos da Buoni, para que seja possível diminuir o estelionato, para a gente consiga, que a Buoni tenha algumas novidades aí. Conta pra gente. Pô, perfeito, Maria. Muito importante, tá? Hoje o que era feito de uma forma grosseira, né? Por exemplo, um prejuízo enorme para as próprias seguradoras e a falsidade ideológica. Hoje nós temos o Check ID. O que eu faço? Explica um pouquinho, de uma forma fácil, o que é a falsidade... rápida. Falsidade ideológica. É o seguinte, chega uma pessoa se apropria de documentos de outra pessoa para fazer um embarque, um carregamento. E também vira um problema de uma redação em cadeia, né? Uhum. Porque eu vou ter um registro de um evento para uma pessoa que não tem ideia de que aquilo aconteceu. Então, para evitar esse tipo de situação, ou seja, eu me passo por outra pessoa para fazer um transporte, simplesmente desapareço com a carga, tá? Eu me aproprio da carga e você não sabe quem eu sou, você não tem quem procurar, porque eu não existo. Entendi. Você vai procurar a pessoa que eventualmente teve o documento ali clonado. A verdade é essa. Acho que clonagem é a palavra-chave, né? Então hoje, o que nós fazemos? Num processo de avaliação de um motorista, de um profissional, eu faço esse Check ID. Eu confirmo em um órgão oficial se o documento apresentado por aquela pessoa naquele momento é verdadeiro ou não, tá? Isso em fração de segundos, tá? Eu tenho a resposta muito rápida. E eu por experiência... É para saber se eu sou eu mesmo ou se eu tô dizendo que eu sou outra pessoa. Exatamente. Então, dentro desse processo, eu automaticamente digo se você é ou não essa pessoa, tá? Se você tem ou não algum problema dentro desse documento, e a partir daí nós vamos estudar e fazer um juízo de valor. Um dado, assim, para você... Fundamental. Hoje, mais ou menos, nós implantamos o sistema de reconhecimento facial, né, que é o Check ID, em 2019, em fevereiro. Eu já tenho mais de 280 milhões de prejuízos evitados, porque eu identifiquei clonadores dentro desse processo. Então, uma segurança para todo mundo. Incrível. Não é só para a seguradora, é para o próprio motorista que está tendo o documento dele fraudado, né? Então, essa é uma ação assim, importantíssima que nós tomamos, tá? Então, hoje eu tenho tentativas aí. Tem dias que são 4 tentativas, 7, Tem dias que eles estão animados. Eu não fico um dia sem tentativa, tá? De uso de documento falso dentro do nosso processo. Porque a tenteada é livre, né, Marcelo? Agora, se eles vão dar conta, se eles vão conseguir ou não, né? Aí... Neste momento, felizmente... 1-0, 10-0. 218 milhões a 0. Porra, é um baita número, né? Tamo ganhando. Marcelo Teixeira, muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o convite. Foi incrível, acho que a gente conseguiu de uma forma leve, que eu gosto sempre disso, que seja leve, que seja simples, tirar as dúvidas dos transportadores. Quero te deixar o convite que você volte. Quando você for vir para Itajaí, que você venha aqui. Maria, estou indo, que a gente dá um jeito. Eu arranjo o estúdio aqui, a gente grava para poder apresentar e falar mais sobre gerenciamento de risco, que é um tema que eu adoro e que eu acho super importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria. Foi um prazer enorme. Você é uma pessoa incrível, né? Sinceramente, muito bacana. Eu só quero deixar um recado aí para todos que vêm, os colegas transportadores, né?
para que se alguém tiver alguma dúvida, podem reportar a dúvida aqui para Maria, né? E nós vamos fazer questão de responder todas as suas dúvidas, né? Eu acho muito importante, o esclarecimento é fundamental aí, acho que no nosso dia a dia, né, Maria? Então, sempre. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para conversar com a Maria e oportunamente, até por meio da Maria, eu vou divulgar aí meu e-mail, nosso telefone. Eu fico à disposição de vocês, a hora e o momento que vocês precisarem de qualquer auxílio, enfim. Obrigado, isso. Maria. Gente, dúvidas, sugestões de pauta, e se você quer algum tema que a gente converse aqui no Dá Uma Segurada, você pode mandar no meu direct, @Maria do Seguro. Quero deixar meu grande abraço, meu grande beijo pra Rosana, foi ela que viabilizou esse bate-papo, a Rosana que também é comercial da Buoni. Rosana, obrigada, um grande beijo. E é isso, gente, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.